Abram era muito rico em gado, em prata e em ouro. E também Ló, que ia com Abram, tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. O tema que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta manhã é o verdadeiro inimigo. Gestão de conflitos entre irmãos. Meus amados irmãos, a expressão verdadeiro inimigo quer ressaltar quando muitas vezes, ou como muitas vezes, nós confundimos quem é o verdadeiro inimigo contra o qual precisamos lutar. Às vezes confundimos com aqueles que estão mais próximos, com amigos. Mas é importante quando enfrentamos em batalhas, lutas, é muito importante que reconheçamos o verdadeiro inimigo, sob pena de sermos derrotados nas batalhas. A expressão de Abrão a Ló me chamou muito a atenção quando lendo este texto. Não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Como é que você tem vivido com o seu irmão, com seus irmãos? Lembrando que Ló era sobrinho de Abraão. A expressão irmão aqui aparece já com o significado de família, família inclusive espiritual. Eu aprendi três preciosas lições que eu quero trazer para vocês nesta manhã, analisando, estudando este texto. Mas eu queria antes lembrar um detalhe. É que eu procurei colocar uma imagem bem curiosa, e vocês devem ter percebido, né? Os mais atentos devem ter percebido, é que coloquei aí, eu vou pedir o Diogo para colocar aqui o título novamente, está aí. Vocês perceberam que há alguns docinhos com imagens que reportam ao chamado Dia das Bruxas, o Halloween, que tem sido muitas vezes comemorado no Brasil. Mas me chamou a atenção exatamente essas pequenas imagens. Né? Um gato preto, aí está algumas imagens de alguns fantasminhas, aí está uma imagem de um vampiro, não é? Um pequeno vampirinho, ou seja, desse bichinho que não faz mal a ninguém, um morcego, na verdade. Não é? E me chamou a atenção porque são doces. E é muitas vezes isso. Nós confundimos algo que é absolutamente suave, doce, né? Nós confundimos muitas vezes e entendemos que este é o nosso inimigo. Não é muito incomum que as pessoas vejam em pessoas que os ameaçam bruxas. Assim aconteceu
a Idade Média, quando então alguns começaram a identificar qualquer pessoa que pensasse diferente como bruxa, né? No caso das mulheres. Isso é exatamente o que quero trazer nesta manhã, é porque muitas vezes nós confundimos os inimigos e aquilo que é inofensivo, nós às vezes achamos que é o perigo e esquecemos de ver os verdadeiros inimigos das nossas vidas. Vamos meditar, portanto, em algumas preciosas lições que esse texto me traz. A primeira verdade que quero trazer para vocês é que quanto mais filarguria, menor a filantropia. Repito, quanto mais filarguria, menor a filantropia. Mas o que é isso, pastor? Certamente alguns estão perguntando. A filarguria é o amor ao dinheiro. E a filantropia é amor ao ser humano. Vejam que a filarguria costuma nos afastar da filantropia. É isso que Paulo, por exemplo, escreve quando ele diz, preste bem atenção no texto, de 1 Timóteo 6:10. Nós lemos assim: porque o amor ao dinheiro e larguria é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus amados irmãos, o que isso tem a ver com a história de Abrão e Ló? Vejam o texto. O texto diz: Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E vejam o que a Bíblia diz: a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Parece que as riquezas e os bens materiais se colocaram aqui como causa do conflito entre aqueles irmãos, entre tio e sobrinho, entre irmãos. O apóstolo o Tiago escreve assim, em Tiago 4:1-2: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Meus amados irmãos, o livro de Gênesis descreve que quando Abraão entrou no Egito, estava para entrar no Egito, fugindo da fome de Canaã, diz a Bíblia que ele se voltou para Sarai, sua mulher, e disse: ora, bem sei que és mulher muito formosa à vista. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão com vida. Isso está descrito em Gênesis 12:11-13. E ele disse e propôs a Sara: dize, peço-te que és minha irmã. E aí vejam a razão que ele sugeriu isto a Sara: para que me vá bem. Para que me vá bem
por tua causa. E que viva a minha alma em atenção a ti. Então notem que a primeira argumentação de Abraão, que dizia a respeito à vida, à preservação da vida, na verdade tinha um outro aspecto, porque ele diz, para que eu me vá bem. E sabe o que diz o texto? Verso 16, diz que Faraó tomou Sarai como sua mulher, e Faraó tratou bem a Abrão por causa de Sarai. E este, Abrão, veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. A fonte de grande parte da riqueza de Abrão tinha a ver com esta atitude absolutamente incompreensível, em que ele coloca a integridade, vamos dizer assim, de sua esposa Sarai, para que ele se desse bem na vida. Qual é a fonte dos bens que temos recebidos? Mas a minha pergunta maior é: como lidamos com os bens que possuímos? Eles são obstáculo nos relacionamentos? Eles estão em que lugar na nossa vida? Quando se pensa entre bens e vida humana. Qual o lugar que ocupam? Eu me lembro que quando gostava muito de viajar de carro pelas estradas, eu sempre observava as placas, aquelas propagandas ou aqueles dizeres que os caminhoneiros costumam colocar nos seus caminhões. E um me chamava a atenção porque vi muitas vezes que dizia assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Sabe, irmãos, a nossa sociedade muitas vezes faz assim. Nós muitas vezes usamos as pessoas e amamos os bens e as coisas, quando precisamos aprender a fazer o contrário. Nós somos chamados a amar as pessoas e usar os bens de forma a abençoar os outros. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: olha, eu vou te engrandecer. Está lá em capítulo 12 de Gênesis, verso 2, diz: eu engrandecerei o teu nome. E é interessante como enriquecimento e engrandecimento estão muito juntos, estão associados. Jeremias 5,27 diz: qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de dolo, por isso se engrandecem e enriquecem. Nós muitas vezes entendemos que o engrandecimento da nossa pessoa, da nossa vida, está profundamente associado ao enriquecimento. E aí colocamos o foco nos bens materiais e esquecemos muitas vezes das pessoas. Será que Abrão, nesse momento em que entra no Egito e fala uma meia-verdade sobre Sarai, sua esposa, colocando até mesmo ela em risco? Será que ele pensou que o caminho do engrandecimento para sua vida prometida por Deus estava nisto? Em por qualquer meio e em qualquer condição, ou seja, os fins justificando os meios, conquistar enriquecimento. Será que ele confundiu engrandecimento divino com enriquecimento? O engrandecimento que Deus planejava para ele era outro.
O engrandecimento de Abraão estava ligado muito mais às pessoas. Por isso, quando Deus chama Abraão, promete engrandecer o seu nome, diz que vai abençoá-lo, Deus diz a ele: sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No engrandecimento divino, Abraão seria a bênção para Sarai, sua esposa, para sua família e para todas as pessoas de toda a terra. Na tentativa do autoengrandecimento por suas próprias mãos e através do acúmulo de riquezas, o que ele conseguiu foi conflito entre ele e o seu irmão. O que ele conseguiu foi colocar em risco até mesmo a integridade de sua esposa. O que ele colocou em risco foi a promessa divina dada a ele. Segundo aspecto que quero chamar a sua atenção é a contenda entre irmãos esconde o verdadeiro inimigo. Contenda entre os irmãos esconde o verdadeiro inimigo. A Bíblia diz assim: pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam a terra. É muito interessante que, após narrar detalhadamente o conflito que estava havendo entre os servos de Abrão, os servos de Ló, e que Abrão vai identificar como um conflito entre ele e Ló, entre eles irmãos, a Bíblia faz um destaque aparentemente sem razão. Apenas diz: e nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Ponto final. Está em capítulo 13, versículo 7. Eu fiquei me perguntando, mas por que esse destaque? Por que esta descrição e informação aparentemente fora do contexto daquele conflito? Sabe, irmãos, perizeus e cananeus são descritos na Bíblia como gente que pelejava e veio a pelejar contra o povo de Deus na terra da promessa. O texto bíblico narra essa disputa entre eles e acrescenta a presença destes verdadeiros inimigos. O verdadeiro inimigo de Abrão não era Ló. O verdadeiro inimigo de Ló não era Abraão. Entre eles não devia haver contendas. E contendas com base em bens materiais e riquezas e dinheiro ou poder. Não. A palavra hebraica traduzida por contenda aqui significa demandar, contender fisicamente ou por palavras. Significa também conduzir um caso ou um processo legal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, vai lembrar sobre as contendas que estavam havendo entre irmãos na fé na igreja de Corinto. E alguns levando irmãos até os tribunais. Que coisa triste. Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Josué capítulo 9, versículo 1 e 2 fala destes cananeus e perizeus e outros povos. E diz que quando, após a derrota da cidade de Ai, a conquista da cidade de Ai com Josué e o povo de Deus,
Diz a Bíblia assim: ao ouvirem os relatos sobre os que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão nas montanhas, na Cefelá, entre a planície costeira e as montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano, e aí começa a descrever os povos, e aí estão cananeus e jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Quem era o verdadeiro inimigo? Quem eram os verdadeiros inimigos? Sabe, às vezes a gente se esquece desse detalhe. Às vezes, esposo e esposa estão em tantos conflitos se esquecendo que eles não estão apenas no mesmo barco, eles estão no mesmo lado. Para que não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. O verdadeiro inimigo de Ló não era Abrão. O verdadeiro inimigo de Abrão não era Ló. É por isso que o texto destaca a presença destes cananeus e perizeus. E detalhe, neste momento, cananeus e perizeus podiam parecer absolutamente inofensivos. Mas a revelação bíblica já sabia. Estes eram os verdadeiros inimigos. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? A palavra de Deus nos diz que há um leão que ruge, cercando e rodeando a quem possa tragar. E esse leão é que muitas vezes se apossa, manipula pessoas, muitas vezes até próximas de nós. E nós nos esquecemos que por trás do nosso irmão pode estar este que é o verdadeiro inimigo das nossas almas. Satanás, o diabo, é o verdadeiro inimigo. Alguém já disse que em briga de igreja só há um vencedor. É o verdadeiro inimigo. É o diabo. Jesus Cristo, quando fala sobre Satanás em uma passagem bíblica de muito destaque, Lucas 10, 19, ele fala: o inimigo. O inimigo é Satanás, o verdadeiro inimigo. Abraão e Ló não eram inimigos. Eles eram irmãos. Terceiro e último aspecto que eu quero destacar nesse texto, que eu aprendi analisando e estudando esse texto à luz desta situação dos conflitos que muitas vezes surgem entre irmãos na fé ou mesmo irmãos carnais, não? Eu quero falar sobre quando um não quer, dois não convivem. Você deve estar lembrando de uma expressão muito popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Dois não brigam. O que Abrão fez neste momento quando percebeu a presença da contenda e do conflito entre ele e o seu sobrinho, entre ele e o seu irmão? O que Abrão fez? E há aqui duas propostas feitas por Abraão. A primeira delas foi: escolhe aqui a terra que você quiser. Aqui diante de você. Escolhe. Generosidade da parte de Abrão. Eu creio que nesse momento, Abrão estava negando aquela atitude dele lá ao entrar no Egito. Porque depois de tudo que aconteceu no Egito,
e ele ter enriquecido, a Bíblia diz que ele volta para sua terra, porque é expulso lá do Egito. E ele volta para a terra prometida. Ele retorna à terra da promessa. E o primeiro lugar que Abrão vai encontrar na terra prometida, sabe o que é? É exatamente o altar do Senhor. Diz assim o capítulo 12 no final. Faraó, versículo 20, 12 e 20. Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito de Abrão, os quais o despediram a ele, sua mulher e a tudo que tinha. Capítulo 13. Subiu Abrão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Nas suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até ao lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali fizera. E ali invocou Abrão o nome do Senhor. Sabe o que Abrão faz, irmãos? Sabe o que eu creio que aconteceu ali? Arrependimento. Abrão volta ao altar, volta à terra, ainda que era uma terra deserta. Mas ele volta para aquele lugar, para o Negueb. Deserto do Negueb e os desertos, os demais desertos em Israel, ocupam 60% do território. E o deserto do Negueb é o maior, ao sul de Israel. E ele volta ali. E o que eu creio que acontece naquele momento é que ele invoca ao Senhor, lembrando da promessa do Senhor, que disse: eu te engrandecerei e tu ser uma bênção. E o que eu creio que aconteceu naquele momento é que ele disse: Senhor, eu não fui bênção para Sarai, minha esposa. Eu não fui bênção nem mesmo para os hospedeiros, os egípcios que me hospedaram no momento de fome. Eu não fui bênção. Mas, Pai, toma a minha vida e me muda. Perdoa o meu pecado. Realiza o teu propósito na minha vida. Meus amados irmãos, essa é a promessa de Deus para Abrão. Eu te engrandecerei, e te engrandecendo você vai ser bênção. É por isso que eu creio que neste momento o coração de Abrão está cheio de arrependimento, de contrição, e ele percebendo o conflito por conta daquelas riquezas, e muitas delas riquezas ganhas com aquela situação no Egito, com o pecado, vamos dizer assim. Naquele momento, ele diz ao seu sobrinho: escolhe você. O que você escolher está diante dos seus olhos. Abrão, neste momento, tirou do caminho os bens, o dinheiro, a riqueza, para poder resolver o conflito, embora tendo que se separar. Ocorre que não era essa a atitude de Ló. Ele disse assim, Abrão disse assim no verso 9: porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. E aí a Bíblia diz assim: então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, partiu para o oriente, e assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, a terra prometida. E Ló habitou nas cidades da planície. E foi, preste bem atenção neste detalhe bíblico, armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Foi armando as suas tendas
até chegar a Sodoma. Sabe o que a Bíblia diz em seguida? Ela diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O que Ló escolheu? Ló preferiu a vida fácil, um clima de pecado. Abraão preferiu a generosidade, que deixou então a escolha ao seu sobrinho, e que foi recompensado depois com a renovação da promessa que Deus lhe fizera. Sabe o que eu pensei aqui quando eu vi estas tendas de Ló sendo armadas até chegar a Sodoma? É que quanto mais perto de Sodoma, e Sodoma é o símbolo do hedonismo, do prazer pelo prazer, que está envolvido certamente também as riquezas. Quanto mais perto de Sodoma, mais longe de Canaã. Meus amados irmãos, a convivência não foi impossível por causa dos bens meramente. A convivência foi impossível porque Ló não escolheu a generosidade. Ló preferiu a vida fácil e o pecado. É importante lembrarmos da lição preciosa que esse texto nos traz. Nós fomos criados para comunhão. Nós fomos criados e regenerados em Cristo Jesus para comunhão uns com os outros. O nosso verdadeiro inimigo não é o nosso irmão. O verdadeiro inimigo é aquele que manipula as pessoas, marionetando as vidas das pessoas. Que nos lembremos sempre desta profunda verdade. E a grande pergunta é: onde está o teu tesouro maior? Que o nosso tesouro esteja no céu. Que o nosso tesouro sejam as pessoas, muito antes do que os bens e aquilo que Deus nos possibilitar possuirmos. Que nós amemos as pessoas e que as coisas sejam usadas para abençoar as pessoas. Deus nos abençoe.